Hoje eu gostaria de fazer uma exposição que eu colocaria com o seguinte título, né? A implosão da luta de classes e o dogmatismo marxista. Então vejam qual o ponto que eu vou colocar para exemplificar essa questão da implosão da luta de classes junto com um aparente dogmatismo marxista. Eu me refiro aqui a dois eventos que ocorreram essa semana e que foram a desocupação de duas escolas, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Neste caso, as escolas foram desocupadas não porque uma força policial foi lá e tirou os estudantes. A desocupação ocorreu por força de uma segmentação do corpo estudantil, que usufrui daquele estabelecimento escolar, e essa segmentação levou a uma posição antagônica. De um lado, os estudantes que queriam a volta às aulas, e do outro lado, os estudantes que estavam fazendo a ocupação. Obviamente que o lado majoritário aí dos que eram contra a ocupação determinou a eficácia da desocupação dessas duas escolas. Bom, em que sentido aqui a gente pode delinear o que eu classifico como a implosão da luta de classes, na verdade a implosão do mito, porque a luta de classes em si é algo questionável como um fator naturalmente estabelecido, questionável quanto à sua inexorabilidade, que é uma das colocações que muitos fazem sobre a luta de classes. E esse evento ele questiona isso. E, por outro lado, ele também expressa em que sentido nós podemos realmente verificar que o marxismo ele é dogmático. Mais do que isso, não existiria propriamente um marxismo dogmático, mas sim um dogmatismo marxista, que já vai ficar claro o sentido na qual eu penso esse termo. Mas, enfim, o fato concreto é que, na desocupação dessas duas escolas no Rio e em São Paulo, ficou claro o seguinte: se fosse verdade a seguinte assertiva de que cabe às massas o papel de ser protagonista da história, no sentido de afirmar a sua condição de oprimido e, guiado pelo marxista, essa massa de oprimidos consegue atuar na história, consumando a história na sua vocação de que o estado final que se almeja seria uma suposta liberdade das massas, a sua emancipação, sua libertação de uma situação onde elas são oprimidas. Esse é sempre o discurso que o marxista ele põe ao se dirigir às massas. É uma lei quase que natural que pode muito bem ser pensada na analogia que nós fazemos com a questão de você ter em suas mãos um corpo e você sabe que se você largar esse corpo, sob a ação do campo gravitacional da Terra, esse corpo cairá em direção à Terra. Ora, o marxista ele pensa essa lei natural de uma forma análoga, quando ele tenta considerar historicamente como deve ser a sua ação. Então, o marxista ele olha assim: se eu seguro um corpo nas minhas mãos, ele não vai cair. Mas, se eu largo esse corpo, sob a ação da gravidade, ele cai. É algo inexorável, não havendo outras forças agindo. Então, quando o marxista ele se dirige às massas, ele subverte as massas de modo a que elas desempenhem o seu papel emancipatório. É isso que o marxista toma para si como uma lei natural. Ele se vê nesse direito. Então nós temos aqui a função do marxista é largar o corpo, a massa, para que, sob o efeito do campo gravitacional, ela caia em direção à Terra, desempenhando assim um papel inexorável, que é típico da sua natureza. Um corpo tende a cair se ele for deixado sob a ação do campo gravitacional.
Se ele não cai, é porque algo impede essa ação. O marxista, da mesma forma, ele se julga no direito inquestionável de agir nas massas pela subversão, fazendo com que essa massa desempenhe o seu papel histórico inexorável, que é o de se libertar. Bom, é isso que o marxista põe para si. Mas se esse fato em si, se essa assertiva é vista como uma lei natural, então esses dois eventos que aconteceram nas escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo, elas põem um problema muito sério em relação a essa assertiva. Porque nós vemos o seguinte: a desocupação das escolas não foi feita por força de uma intervenção policial. O que ocorreu foi uma segmentação do corpo estudantil, um a favor da ocupação, que era quem realizava de fato a ocupação, e um que posteriormente se posicionou contrário e que, por ser majoritário, conseguiu a desocupação. Ora, esse corpo estudantil que se segmentou, eles estão submetidos às mesmas condições. Então, se nós imaginarmos que há mesmo uma classe de oprimidos, que seriam os estudantes, haveria um opressor que estaria fora desse segmento que é o corpo estudantil. No entanto, essa situação mostrou que, embora ambos os segmentos estivessem submetidos à doutrinação marxista, essa doutrinação não foi determinante para que se produzisse o efeito desejado, ou seja, a ação conjunta do corpo estudantil no sentido de reivindicar aquilo que eles desejavam. Ou seja, a ocupação tinha um objetivo. No caso da Escola do Rio, de São Paulo, melhores condições, a questão da merenda, etc. Mas não foi isso que nós vimos acontecer. A segmentação ocorre entre os próprios, aí vamos dizer, oprimidos. Se há realmente uma luta de classes, ela não se deu aí entre os oprimidos e um opressor. Houve um conflito dentro da mesma classe que está submetida às mesmas condições. Ora, isso viola essa lei natural que o marxista põe para si. Porque aquele que ocupa, e nós sabemos disso, dentro do movimento estudantil, ele sistematicamente põe em prática um sentimento simpático à ideologia marxista, porque isso é incutido nesses estudantes a partir de uma doutrinação marxista que nós sabemos que é feita pelos professores. E muitas vezes nem pelos professores, mas esses estudantes já trazem de fora toda essa ideologia marxista e por isso que eles se tornam líderes estudantis e conduzem o corpo estudantil à revelia do que realmente o corpo estudantil ele almeja. E esse evento na escola ficou claro. Havia aqueles que ocuparam e eles não esperavam que a reação da grande maioria fosse de se contrapor à ocupação. Então nós vemos aqui claramente que há uma implosão da luta de classes. Isso serve de exemplo, né, pedagógico aos estudantes para entender que dentro dessas movimentações de ocupação, etc., por mais que um grupo se apresente como representante da maioria dos estudantes, na verdade, esse não é necessariamente o caso. E não foi nesses dois eventos. Então aqui é importante que a gente veja que foi contrariado o mito da luta de classes. Essa implosão aconteceu dentro do mesmo segmento estudantil, onde ambos estão submetidos às mesmas condições. Então, o primeiro aspecto que eu queria analisar foi feito sobre essa perspectiva. Há uma implosão da luta de classes, o que mostra que isso não é um fenômeno inexorável. Segundo ponto, quando eu digo que o marxismo ele não pode ser visto como dogmático, mas sim o oposto a um dogmatismo marxista. Em que sentido eu diria isso? Porque há toda uma estratificação de dogmatismos. Você pode considerar o dogmatismo puramente de ordem religiosa, um dogmatismo de ordem científica e um dogmatismo também marxista, entre outros que você pode imaginar.
Quando você tem um dogmatismo religioso, o indivíduo que afirma como verdade algo que é revelado pela fé, ele delimita bem aquilo em que ele acredita. E, enquanto ele afirmar para si a sua crença, sem desejar que isso seja algo forçado sobre os outros, ele não se torna o que a gente poderia chamar de extremista. Da mesma forma, o cientista, ele afirma como verdade aquilo que é baseado num fato experimental. Aliás, não só o cientista, uma pessoa com espírito cético, no sentido de dar mais valor àquilo que é experimentalmente observável, ele tende a valorar mais aquilo que advém de uma experimentação. O que é verdade para ele passa por esse crivo da experimentação. Já um religioso, uma pessoa que aceita como verdade aquilo que é inerente a uma revelação, não que ele com isso não possa também acreditar na ciência, não é isso, mas ele valora como verdade fatos que vêm da fé, que vem a partir da crença, daquilo que ele acredita como vindo de uma revelação. Pode ser por um livro, o livro sagrado, a Bíblia, outros de outras religiões, ou por uma tradição oral. O marxista aqui, ele difere desses dois tipos. E o dogmatismo marxista consiste em afirmar exatamente aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, de que existe uma classe que é oprimida e que cabe ao marxista largar essa classe de modo que ela possa desempenhar o seu papel histórico. O largar aqui tem a ver com essa analogia de você segurar um corpo e, ao largá-lo, submetido à ação do campo gravitacional, inexoravelmente esse corpo cai em direção à Terra. Então o marxista acredita nisso. Existe uma massa que é oprimida. Cabe ao marxista largar, ou seja, subverter, de modo que essa massa esteja livre para desempenhar a sua função histórica, que é o seu destino final de ser livre. Porque nós sabemos que não é uma afirmação verdadeira, porque o marxismo não levou nenhum povo, nação que foi submetido ao comunismo, conseguiu ser livre. E não venho dizer que o comunismo não pode ser colocado como uma experiência do marxismo, porque toda a experiência comunista, todos os líderes que fizeram as revoluções comunistas se diziam inspirados pelo marxismo. Enfim, o ponto é que esse elemento marxista, esse indivíduo marxista, ele na verdade pode ser visto como um dogmata marxista ou dogmático marxista. Em que sentido? Ele afirma essa lei natural de que cabe a ele guiar as massas para o seu destino final, a sua realização histórica. Isso é uma lei natural que ele assume, mas que essa lei natural ela não é verificada experimentalmente. Por exemplo, no evento dessas escolas, não houve isso. Há um grupo estudantil que foi confrontado por outro. Então, a base que levou um grupo a invadir e o outro a retirar os invasores mostra claramente que não há essa inexorabilidade da ação das massas. Não houve. Ora, essa crença marxista de que cabe a eles organizar as massas, neste caso, foi refutada, como é refutada em outras situações também. O marxista, então, ele olha e ele se recusa a ter a sua lei natural como refutada experimentalmente. Dessa forma, ele se torna anticientífico, porque a experimentação nega aquilo que ele acredita ser uma lei. Tampouco pode esse marxista dizer que ele aceita aquela lei natural, do papel histórico dele como organizador das massas. Ele não pode alegar isso com base num artigo de fé. Porque, a partir do momento que ele advoga esse direito inquestionável de organizar as massas, ele estende essa crença dele para além de si mesmo, se aplica às massas. Então, enquanto um religioso, uma pessoa que tem fé, ele afirma a verdade para si,
e se abstém de tentar impor à força aos outros aquilo que ele acredita, o homem de fé, ele não é um extremista. O marxista, então, ele acredita em algo baseado numa fé, porque não é científico, e ao estender isso para as massas, porque ele se advoga o direito de organizar as massas, ele extrapola isso. Ele já não é mais uma pessoa que acredita em algo. Não é acreditar com base científica, é acreditar com base numa crença, é uma fé. Ele estende essa fé. E nesse caso ele se torna um extremista. Então, o marxista, na verdade, ele é um dogmático. Ele é um dogmático marxista. Porque ele é um tipo degenerado. Ele nem pode ser visto como um dogmático religioso, nem como um dogmático científico. Porque a verdade que ele toma para si, ele estende aos outros. E não é algo que o torna nem semelhante a um religioso, nem a uma pessoa que pode se atenar mais com um cientista. Ou uma pessoa cética, mas que busca uma base racional, experimentável para as suas crenças, aquilo que ele acredita. Então é nesse sentido que nós podemos entender, por esses dois eventos da desocupação das escolas, a implosão da luta de classes como um conceito e, ao mesmo tempo, a caracterização do marxismo como um dogmatismo, ou seja, o que existe é um dogmatismo marxista. Seria errado pensar um marxista dogmático, porque se nós admitirmos que possa existir um marxista dogmático, nós podemos dar vazão a um dogmatismo, a um marxista, não dogmático, ou até mesmo um marxista democrático, que seria uma aberração, porque nós sabemos que não existe democracia no sentido que nós entendemos, que seja compatível com uma visão marxista da sociedade, da economia, política, etc. Então, o marxista aqui é um tipo degenerado. Por isso que deve-se falar mais em um dogmatismo marxista ao invés de um marxismo dogmático. Nesse sentido, então, fica claro por esses dois eventos, essas duas perspectivas que eu coloquei sobre a implosão da luta de classe e o dogmatismo marxista. São duas coisas intimamente conectadas.